Olá, eu sou Renata, pedagoga, psicopedagoga, mãe 3 vezes e pós-graduanda em neuropsicopedagogia. E esse vídeo é uma reunião de pais que eu fiz e o tema é influências externas, né? Toda influência, palpite, aqueles conselhos que a gente não pediu muito, né? Tão comuns na maternidade, na paternidade. Realmente é uma área em que as pessoas gostam de dar os pitacos delas, né? Então, falando um pouquinho sobre isso com essa turma de mães maravilhosa, é uma turma mensal, uma aulinha por mês, um curso de pais lindo. E essa aula, como o tema dessa aula era esse, né, das influências, eu quis gravar para postar aqui, porque esse é um tema que me pedem muito e ainda não tinha um vídeo sobre esse tema. Então, assistam aí essa aula para essa turma muito especial, uma turma lá de São Paulo, da Zona Leste, uma turma de mães queridas. Já estou com eles, já acho que essa foi a 4ª ou 5ª aula, são 12 aulas que tem no curso. E um pouquinho aí, pelo menos uma aulinha do curso de pais para vocês sobre influências externas. Espero que vocês aproveitem, que seja uma bênção para tua casa, para tua família. E se tiver ajudado, que você compartilhe, envie esse link para outras pessoas assistirem também, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou ter prazer em te ajudar. Deus abençoe, boa aula. Sobre interferências externas, né? Quando existe algum tipo de interferência, quando existe algum tipo de ruptura, né, de entrada na criação dos nossos filhos, alguém que vem para interferir naquilo que a gente gostaria de estar dando como educação, naquilo que a gente gostaria de estar conduzindo, né, os nossos filhos. E maternidade é o local, a situação, a área da nossa vida aonde mais as pessoas acreditam que possam interferir, né? Todo mundo tem um palpite para dar, todo mundo tem o seu pitaco, a sua opinião. Mas no meu tempo não era assim, mas eu não fiz desse jeito, os meus eu não fiz assim, né? Por que você não faz de tal forma? Essa criança está precisando disso, essa criança está precisando daquilo, eu faria isso, eu faria aquilo. É algo assim que realmente as pessoas não esperam que a gente peça conselho, elas não esperam que a gente pergunte, né? Elas vão falando, vão atropelando e vão fazendo da maneira que elas acham mais correta. Agora, é importante frisar isso, né? Que elas vão fazendo da maneira que elas acham mais correta. Então, essas pessoas que vêm para interferir, né, para dar a opinião delas, para querer fazer de outro jeito, ou falar que o teu jeito não tá bacana, elas não é legal, não é bacana, mas elas fazem isso com a intenção de ajudar. Elas realmente acreditam que sabem educar aquela criança daquela situação melhor do que você, né? Que ela tem a solução para o teu problema e que ela tem a solução da vida para resolver a situação que está acontecendo ali com aquela criança. E não é verdade, né? Porque ela sabe algo muito pequeno, algo muito pontual que está acontecendo com o teu filho ali naquele momento. Ela não conhece aquela criança como um todo, né? Ela pode até realmente estar bem intencionada e às vezes o conselho é até bom, né? É razoável, é sábio, mas o conselho da pessoa é baseado no momento da criança. Por mais que seja uma pessoa que convive bastante com a criança, que está sempre com a criança, mas quem realmente conhece seu filho é você, né? E sabe o porquê que ele está se comportando daquela forma, o que aconteceu no dia dele, né? O que ele está passando, o histórico de vida, como é a personalidade dele. Então, quem conhece bem profundamente a criança são os pais. Então, por mais que a gente esteja bem intencionado, guarde o teu palpite, né? Por mais que você pense que você sabe, eu sou da área da educação, eu tenho trabalhado com pais já há 3 anos, que eu tô mais com os pais do que com os pequenos, né? Trabalhando mais com os pais do que com crianças, embora ainda tenha crianças. Mas é assim, às vezes eu vejo umas coisas
no meio da minha família, nos meus amigos, na vizinhança, desço com os meus filhos para a área de lazer, eu vejo mães com seus filhos na fila do mercado, né? Eu vejo mães com seus filhos e me dá uma vontade louca de dar um palpite, né? De falar, olha, não faça isso, não fale assim com seu filho, não faça dessa forma. Enfim, eu tenho muita vontade, mas eu me seguro, porque o que eu tô vendo é um pedacinho ali da realidade daquela mãe, da realidade daquela criança. Então, por mais que eu tenha conhecimento técnico de como se processa a aprendizagem na mente de uma criança, por mais que eu tenha conhecimento técnico do desenvolvimento neurológico infantil, eu não tenho conhecimento emocional da realidade daquela família. Então, a gente precisa sempre guardar os nossos conselhos e dar para as mães que nos pedirem, né? Então, a gente precisa se guardar em primeiro lugar, eu queria colocar isso, né? Agora vamos falar como a mãe, né? A mãe que está sofrendo essa interferência. Eu vou tentar separar aqui um pouquinho cada tipo de interferência que a gente pode sofrer na criação dos nossos filhos, porque são tipos diferentes e são maneiras diferentes também de nós lidarmos com elas, né? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da interferência familiar, que eu acho que é uma das que mais às vezes incomoda a gente e é uma das que a gente menos sabe lidar, né, com a situação, porque quando um estranho na fila do banco fala para você, olha, eu acho que você não deveria fazer assim com seu filho, eu acho que você deveria fazer assado, você nem liga, porque é um estranho, não sabe nada da tua vida, não sabe nada do teu filho e entra por aqui, sai por aqui, você deixa pra lá. Agora, quando é a avó da criança, quando é a tia da criança, quando é o priminho da criança que está ali interferindo na educação que você quer dar, você tem um vínculo afetivo com essa pessoa e essa pessoa tem um vínculo afetivo com o seu filho. Então fica mais complicado, né, da gente se pontuar ali e colocar limites, né? Mas é necessário também. Então eu acredito que seja a interferência mais difícil da gente lidar com ela, então eu vou começar por essa, né? Nossos filhos são aquilo de mais precioso que Deus podia nos dar, né? São filhos dele, em primeiro lugar, e que ele colocou sobre os nossos cuidados, né? São seres amados, criados por Deus, sobre os quais ele tem um plano e ele deu os nossos cuidados. Então, tá ali sobre a nossa responsabilidade, algo que é do Senhor. Então, aquilo de mais precioso que a gente tem na nossa vida, nossa principal missão, e são seres em formação. E essa formação é responsabilidade nossa. Então, quando a gente permite que outras pessoas interfiram de uma forma que nós estamos enxergando como negativa, quando a gente permite que pessoas interfiram de uma forma que a gente não quer, que está mudando, que está desvirtuando a maneira como nós gostaríamos de criar os nossos filhos, nós estamos abrindo mão de algo que é responsabilidade nossa, nós estamos permitindo que algo deforme os nossos filhos, porque está saindo da formação que eu julgo correta, então está deformando. E eu não posso permitir isso, né? Então, assim, por mais que às vezes você fale assim, eu não quero ser grosseira, eu não quero ser indelicada, né? Eu sei que essa pessoa tá fazendo por bem e tudo mais, mas se você não colocar um limite, você vai estar permitindo que a sua criança seja tocada de uma forma ruim, né? Você deixaria teu filho dormir na casa de uma pessoa que você sabe que já foi denunciada por pedofilia? Né? Você deixaria o teu filho dormir na casa de uma pessoa que você já viu espancando o próprio filho, sim, com violência, e você falou, meu Deus, não. Você não deixaria. Então, quando você permite que alguém interfira na educação do seu filho, é algo também muito sério, muito profundo, muito grave. Porque as nossas crianças e adolescentes estão em formação, estão sendo formados. E quando eu permito que algo interfira nisso, eu estou permitindo que a personalidade dele seja tocada. Não é o corpinho dele que está sendo tocado por um pedófilo, mas eu estou permitindo que a alma dele seja tocada de uma forma que eu não acho correta. Eu estou permitindo que a personalidade dele seja tocada de uma forma que eu não concordo. E a responsabilidade é minha. Então é necessário sim intervir. É necessário sim se pontuar, né?
Agora, também é importante você pontuar com a tua criança. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Você vai sempre na casa de um parente, de um determinado parente seu, alguém da sua família, e você, todas as vezes que você vai lá, essa pessoa interfere na educação que você está dando, essa pessoa fala coisas com a tua criança que você não concorda, que você não quer que ela aprenda, e essa pessoa insiste em ficar ensinando e falando e aconselhando coisas que você acha errado. E aí você tá nessa situação, mas você não quer deixar de ir, porque é uma pessoa da tua família que você gosta, você quer ter esse contato ou precisa ter esse contato. Então, o que você precisa fazer? Pontuar com a criança. E falar, olha, nós estamos indo na casa de fulano, ou fulano vai vir aqui na nossa casa, e eu quero que, enquanto nós estivermos juntos, que você olhe para a mamãe, e que você ouça o que eu estou falando. Então, assim, não se empolga, não se distraia, lembre-se que eu sou a mamãe e eu vou estar lá com você, e é para mim que você precisa olhar. Quando ele falar algo, quando ele oferecer algo, quando ele te perguntar algo, e que você sabe que aqui em casa nós não gostamos, nós não praticamos, olha para mim, presta atenção em mim, porque eu vou dizer, eu vou pontuar para você o que você pode fazer, o que você não pode, o que você deve aceitar, o que você não deve aceitar. Então, explique isso para tua criança, porque muitas vezes o que acontece? O pai e a mãe, eles ficam sem graça de pontuar isso com a criança. Acha, se eu falar isso pro meu filho, ele vai entender que eu estou falando mal desse nosso parente. Se eu falar isso pro meu filho, ele vai chegar lá e ele vai contar. Se eu falar isso pro meu filho, ele vai entender que eu não gosto desse nosso parente. Não, ele vai entender que ele vai sofrer pressões, ele vai receber convites para te desobedecer em várias situações, e que nesses momentos ele precisa ter em você esse porto seguro, que ele vai olhar para você e que você vai orientá-lo como ele deve proceder. É isso que ele vai entender. E pronto. Então você precisa sim explicar para o teu filho que em alguns momentos, em alguns lugares, com determinadas pessoas, vão oferecer para ele coisas que ele sabe que não te agradam, que você não aceita, que você não quer que ele faça. E que nesses momentos ele precisa olhar para você. Ele precisa estar junto com você e ele precisa focar em você e te ouvir. Então, a primeira coisa é com a criança. É a gente pontuar com a criança, né? É que ela tem que ter essa base em você, que ela tem que olhar para você. Um segundo momento é você pontuar com as pessoas. Se a pessoa está passando dos limites, se a pessoa não está te respeitando, você diz a ela, nossa, eu não quero que ofereça isso para ele, eu não quero que faça essa brincadeira com ele, eu não quero que fale isso na frente dele. E ela não para e ela continua fazendo. Então você precisa sim se pontuar com essa pessoa, conversar com ela e falar. O que é você se pontuar? É você falar claramente quais são os limites. O que você espera dela, o que você vai permitir nessa relação, o que você não vai permitir. Você precisa falar para ela. Então você precisa dizer, olha, eu não permito que você faça assim com meu filho. Eu não permito que você ensine isso para ele. Ele é o meu filho. E assim, eu te respeito, eu sei que você não está fazendo por mal, eu sei que você também ama esta criança, mas eu sou a mãe. E eu não quero que você faça dessa forma. Então, se você não falar, a interferência não vai cessar. Porque essa pessoa realmente acredita que está fazendo bem. Ela realmente acredita que está ensinando algo bom para o teu filho. Ela realmente acredita, né? Que aquilo que ela está ensinando é que é o correto, que você está errada. E talvez você realmente esteja. E talvez realmente essa pessoa que esteja educando certo e seja o palpite dele realmente a forma correta de educar e não a tua forma. Mas de qualquer forma, você vai errar. Nós não somos infalíveis. Mãe não é perfeita. Nós vamos ter momentos que a gente vai errar com os nossos filhos. Agora, a decisão sempre vai ser tua. A última palavra vai ser a tua. Eu não estou dizendo que você vai estar sempre certa e você precisa até pontuar isso com a pessoa. Falar assim, olha, eu sei que eu cometo erros. Cuidado para não parecer soberba na hora que você for falar. Porque, por exemplo, vó, né? A avó, ela quer interferir na educação do neto dela. Porque ela acredita que ela sabe mais sobre maternidade do que você. Porque ela já te criou ou criou o seu marido, né? Então, e deu certo.
Olha que ser humano bacana que você se tornou. Então eu sei como educar uma pessoa, né? E ela tem razão. Ela realmente tem mais experiência em educação de filhos do que você. Ela tem muito mais tempo com isso do que você, né? Então, mas você precisa explicar para ela o seguinte: deixa eu cometer meus erros, sogra. Deixa eu cometer os meus erros, mãe. Porque você também cometeu os seus erros. E eu vou cometer os meus. Mas é uma escolha minha. Eu preciso escolher o caminho da maternidade que eu quero traçar. Eu preciso escolher isso. Então, você precisa se pontuar de uma forma muito clara, comunicar para a pessoa até onde ela pode ir, até onde você permite, sabe? Naquilo que você não vai permitir que seja tocado, que seja mudado do que você determinou, você precisa falar de uma forma muito clara, de uma forma humilde, né? Você não é dona da razão, você não está sempre certa, pode ser que você realmente esteja errada. Você vai ouvir o palpite, o conselho dessa pessoa, porque ela ama também o seu filho, ela também quer o melhor para o teu filho, então provavelmente ela vai ter um palpite bom, conselho bom para te dar, mas a decisão é tua. Então, com muito amor, com muito carinho, com gentileza, sem soberba, admitindo que você pode estar errada, mas você precisa comunicar para essa pessoa que está interferindo que você não vai aceitar essa interferência, que você vai fazer do seu jeito aquilo que você como mãe escolheu. Você tem esse direito e ele precisa ser respeitado. A escolha é sua, né? Agora, uma coisa também, assim, que até esses dias eu atendi uma pessoa que veio falar para mim de uma referência. Porque o meu filho gostava muito de uma determinada pessoa, era uma referência para ele, e ele viu essa pessoa fazendo algo errado, e eu estou muito preocupada, porque eu tô com medo do meu filho achar que aquilo é certo, ou qualquer coisa assim. E eu falei para essa mãe que ela se tranquilizasse, porque a referência maior para os nossos filhos somos nós. Quando nós nos comportamos de uma maneira adequada, quando nós somos pais de fato, a maior referência para eles somos nós. Né? E, assim, quem ele tá no dia a dia, quem ele tá ouvindo, somos nós. Quando você deixa de ser a maior referência para o teu filho e o youtuber passa a ser a maior referência, ou esse parente aí que fica se intrometendo na educação do teu filho passa a ser a maior referência, o artista passa a ser a maior referência. Quando a gente não se comunica com ele. Nós já tivemos aqui o mês da comunicação, né? Que nós falamos sobre comunicação. Quando você não se comunica com teu filho, quando ele não encontra respostas em você, se você não responde às dúvidas dele, se você não conversa com ele, se você não tem um tempo de conversa com teu filho, de se comunicar, de sentar, de conversar, de todo dia de noite, passar lá na cama dele, ter um momento de conversar com ele, atender, né? Acolher as dúvidas dele sem preconceitos, atender as dúvidas dele sem menosprezar essas dúvidas, mas respondendo todas elas. Quando você não tem tempo para brincar com teu filho, o tio que brinca com ele uma vez por mês, 40 minutos no almoço de domingo lá da família, vai passar a ser uma referência maior que você. E ele fica com ele 40 minutos no domingo, 1, 2 vezes por mês. Mas ele vai ser maior referência que você, por quê? Porque você não tem esse tempo de qualidade com o teu filho. Se você tiver um tempo de qualidade com ele, brincar com ele, conversar bastante com ele, responder às dúvidas dele, proporcionar experiências com ele, aí você vai ser a referência, não vai precisar se preocupar tanto com interferências externas, né? Você não vai precisar se preocupar tanto com isso, porque você sabe que você é o padrão, você estabeleceu um padrão do que é correto, um padrão do que é bom, um padrão do que se deve fazer. Eu estabeleci. Mas como que eu estabeleço isso? Não é imposto. Olha, você precisa olhar para mim, você precisa me imitar, você precisa saber que eu que estou fazendo o que é certo. Não. Isso, a gente estabelece esse padrão proporcionando experiências para os nossos filhos. Então, aquilo que você acredita ser o correto, os valores que você quer ensinar para o teu filho. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, para vocês entenderem melhor. Você quer ensinar para o teu filho o valor da solidariedade, que ele precisa ser doador, ser solidário, dividir as coisas dele com as pessoas, e tem uma pessoa da tua família que fala para ele que ele tem que guardar, que ele não tem que dividir, que o que é dele mesmo, que ele não precisa dividir, enfim.
tem aí um conflito, né? E teu filho tá meio que sem saber quem ele ouve. Você vai pegar esta área conflituosa, em que você percebe que teu filho está sendo influenciado por alguém, de um valor que você discorda, você vai pegar isso e vai ter uma experiência com teu filho nesta área. Então, dentro do exemplo que eu tô dando da solidariedade, você vai contar uma história para ele, um testemunho seu, de algo que você doou, que você foi solidária e o que isso proporcionou na tua vida, o que isso trouxe para você. Você vai levar ele a ter uma experiência dentro desse valor, desse sentimento, desse comportamento que tá aí conflituoso, que ele não sabe se ouve você, se ouve os outros. É nas experiências, é na vivência que a criança apreende os valores, que ela interioriza os valores. Não adianta a gente sentar com o nosso filho para ficar ensinando valor por sermão. Você precisa ser bondoso, você precisa ser justo, verdadeiro, você precisa ser honesto, você precisa ser trabalhador, você precisa ser solidário, Não, é experimentando esses valores que a criança vai interiorizá-lo. Então, se você proporcionar uma experiência para o teu filho dentro disso, ele vai aprender e aí ele não vai ser influenciável por terceiros, sabe? Assim, pensa em você mesmo, né? Pensa na tua maneira de aprender as coisas. Quando alguém te fala que algo existe, que algo é bom, você diz, ok, entendi. Mas quando alguém te mostra e te dá uma experiência boa com isso, aí você vai dizer, isso realmente existe, isso realmente é bom. Tá entendendo? Então, por exemplo, ao invés de você ficar passando sermão no teu filho, que ele tem que comer verdura, que ele tem que comer legume, que não sei o quê, leve ele ao médico e peça que o médico fale. Mostre o exame. Mostre pra ele. Olha que beleza, a mamãe cria você assim, desde pequenininho, dando comida saudável, comendo bem. Olha aqui como o médico elogiou. Olha aqui como o seu exame foi bom. Sabe aquela pessoa, você já percebeu que ele come muita besteira? Você sabia que ele tá com um problema de saúde? Você sabia que ele tá assim, assim, assim por causa disso? Então, são experiências, né? Quando ele vivencia isso, ele vai ter você como o padrão, né? Ele vai ter você como a referência a ser seguida. E aí a gente não precisa se preocupar muito com as interferências. Agora, deixa eu até falar uma coisa aqui, fazer um parênteses. A gente não pode criar o nosso filho numa bolha. O nosso filho precisa saber que existem opiniões diferentes da nossa. Então, quando você for falar para ele de uma opinião tua, de algo que para você é um valor, de algo que para você é uma verdade, de algo que para você é o bom, é a maneira correta de se viver, de se seguir, você precisa também mostrar para ele que existem pessoas que não concordam. Porque o dia que ele descobrir que tem pessoas que não acreditam no que você acredita, o dia que ele descobrir que tem pessoas que acham errado a tua postura, a tua maneira de viver, a tua maneira de se comportar, e o comportamento que você exige dele, tem pessoas que acham errado esse comportamento, isso vai gerar um conflito enorme na cabeça dele. Então, as interferências externas, elas não são de todo ruins, porque é legal, é importante que a criança entenda que assim, essa é a que a mamãe acredita, é o que a mamãe vê como correto, porque a mamãe já teve essa experiência. A mamãe já teve esse sinal. Eu já aprendi que esse é o bom por causa disso, disso e disso. Mas tem pessoas que não fazem assim. Agora, se ele tiver contato, porque ele vai ter contato mais cedo ou mais tarde na escola, com crenças diferentes da tua. E eu não tô falando só de crenças religiosas, né? Eu tô falando, vamos ficar no exemplo da comida, vai? Ele vai um dia passear na casa do amiguinho e o amiguinho come salsicha, come nugget e refrigerante. E na tua casa você ensinou que tem que ser o brócolis, o alface e sabe? E a carne fresquinha ali, nada de produto industrializado. Que aquilo faz mal, que vai ficar doente. E aí ele vê que o amiguinho dele come e o amiguinho dele tá jóia. Não tá morrendo. Isso vai gerar um conflito na cabeça dele.
E eu tô dando exemplo aqui bobo de comida, mas assim, para tudo, para os valores que você quer ensinar pro teu filho, sabe? Para tudo. Então ele vê uma pessoa que vamos falar de adolescente, né? Ele vê uma pessoa que não é tão honesta assim, se dando bem. De repente ele encontra um youtuber, ele encontra um artista que de repente não praticou um valor que você ensinou para ele, como honestidade, como lealdade, como verdade, como justiça. E aí de repente ele encontra essa pessoa e ela não pratica esses valores e ela tá se dando bem. Isso vai gerar um conflito na cabeça dele. Então é importante que a gente não deixe os nossos filhos numa bolha. Eles precisam ter contatos com outras realidades. Eles precisam saber que nem todo mundo acredita como você acredita. Mas ele também precisa saber o porquê que você acredita dessa forma. Qual foi a experiência? Qual foi a tua verdade de vida? Qual foi o teu sinal? Qual foi a tua vivência que te levou a crer dessa forma? Né? Que pode estar dando muito certo por um tempo comer o nuggets, mas que o final disso não vai ser bom. Que talvez essa criança não fique doente agora, mas vai ser lá quando ele estiver idoso que ele vai perceber que não foi bacana ter comido tanta porcaria. Né? Que talvez o youtuber tenha se dado bem fazendo uma coisa que não é tão honesta assim, mas que lá na frente vai ter consequências. Então, ele precisa saber dessas realidades, né? Agora, o teu filho também precisa saber que amar não é necessariamente concordar. A gente pode amar uma pessoa com a qual a gente discorda, né? Ele vai conviver, por exemplo, se você é cristão, você é evangélico e vai levar o teu filho na casa de um parente que é de uma outra religião. Como é que você vai fazer? Né? Então você precisa explicar para o teu filho, explicar falando mesmo, conversando. De repente, se ele for pequenininho, conta uma história, né? Inventa uma história para explicar isso para ele de uma maneira lúdica. Ou se ele for mais velho, conversando com ele, falando. Vai andando no caminho, no carro, vai falando, vai conversando, tá dando banho, tá conversando, tá falando, tá jantando, conversando, falando. Aqui em casa sempre foi proibido celular na mesa. A refeição é na mesa, não é no sofá e ninguém leva eletrônico, nem eu e o pai também não, né? Nós sentamos na mesa para conversar. Então, antes de dormir, a gente conversa. O boa noite tem sempre ali um papo. Então, você vai conversar com o teu filho. Nós não concordamos com o que o tio fulano faz. Eu acho errado a maneira de vida que a tia ciclana escolheu para ela. Olha, a vovó tem esse vício e que eu sei que não é bom, mas eu a amo. Não deixei de amá-la por causa disso. Algo que a pessoa faz que eu não concordo, algo que a pessoa faz que eu acredito ser errado, não me faz deixar de amá-la. Eu não deixo de amá-la por causa disso. Nós podemos conviver harmoniosamente, nós podemos conviver de uma maneira amorosa com as pessoas, mesmo sem concordar com as atitudes delas. Então, você deixar isso claro para o teu filho. Né? Olha que ser humano maravilhoso que você está formando. Um ser humano que tem empatia, que tem respeito, que não é preconceituoso. Por exemplo, você é cristão e quer ensinar para o teu filho que o homossexualismo é pecado, mas você tem um primo homossexual, como é que você vai fazer? Você não vai na festa de Natal porque você não quer que teu filho tenha contato com esse primo? É justamente o contrário. É quando teu filho tiver contato com o diferente que ele vai aprender de fato o que você ensina para ele. Que ele vai realmente ter um entendimento amplo, pleno, daquilo que você está ensinando. Ele vai conhecer profundamente aquilo que você está ensinando, quando você permitir que ele tenha contato com o contrário disso. Né? Com pessoas que acreditam o contrário do que você acredita. É ali que você vai gerar convicção. Agora, você precisa ter uma comunicação muito forte com o teu filho. Você precisa ter um elo muito forte com ele, né? Então, é necessário que eles tenham... Nossa, isso era um parênteses. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar agora lá pro que eu estava falando antes.
Mas é importante isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente protege os nossos filhos evitando que eles tenham contato com essas coisas, mas é o contrário. A gente vai estar criando um ser humano fraco, conflituoso, né? Cheio de dúvidas, se a gente não permitir que ele tenha contato com o diferente, né? Com relação à interferência ainda de parentes, né, que eu estava falando dos familiares, você só precisa se determinar e colocar um limite quando realmente estiver interferindo na educação do teu filho, sabe? Você não precisa ficar, é desnecessário você ficar o tempo todo brigando com os teus parentes por qualquer coisa. Sabe? Por qualquer coisa, se ficar discutindo. Não, você não precisa. Deixa eu te falar algo. Você não precisa convencer ninguém que a tua forma de educar o teu filho é a certa. Não tem essa necessidade. Não há razão para você entrar em discussões para convencer alguém de que a tua forma de educar é a correta. Não é necessário. Então, se a pessoa pensa diferente de você e ali, num almoço de família, alguma coisa, falou, eu não fiz assim com os meus filhos. Olha, eu acho que você devia falar não sei o que com esse menino. E você não concorda? Tá. É a tua opinião, ok. Ele também tem o direito de ter a opinião dele. Não tem problema. E você vai dizer, ok, você não precisa entrar em discussão. E vai continuar criando teu filho da maneira que você acha correta. Não precisa discutir por tudo, né? Não precisa ficar querendo provar que você tá certa, não é necessário, ok? Aí eu queria falar um pouco também sobre a interferência escolar, que eu acho que é a segunda maior, né? A primeira é de familiares, a segunda com certeza é a escolar, porque é o lugar onde os nossos filhos passam muito tempo, né? Eles passam bastante tempo ali na escola e são pessoas que às vezes têm a história delas de vidas, né? Os funcionários, os professores, eles têm as convicções deles e eles passam ali muito tempo com aquela criança, por mais que ele saiba que ele não tá ali para passar valores, que ele tá ali para fazer o pedagógico, é difícil porque um professor, ele cria um elo emocional com o seu aluno, né? É muito complicado não criar, principalmente quando é pequenininho. Ele cria esse elo emocional e aí às vezes ele acaba extrapolando um pouco, né? Ele acaba querendo ensinar aquilo que na verdade é papel da família. Então a gente precisa ter um parâmetro assim. Eu vejo muitos pais que permitem uma interferência da escola que está prejudicando o seu filho, que está ensinando valores que você não concorda, conceitos dos quais você discorda, e os pais demoram muito tempo para tomar uma atitude. Demoram muito tempo para interferir nisso. Deixa eu te falar uma coisa. É mais prejudicial uma bagunça na mente do teu filho no momento de formação do caráter, da personalidade dele, do que uma mudança de escola. Ficar mudando criança de escola toda hora é bom? Não, não é bom. A maioria dos pais tem medo, né? Eu vou mudar meu filho de escola, isso vai causar um trauma, isso vai causar o trauma de ter alguém que tem uma influência tão grande sobre a personalidade deles como professora, ensinando algo errado, é maior do que mudar de escola. Então, assim, é óbvio que primeiro você precisa ir lá conversar, né? E se posicionar com a escola, exigir que a escola se posicione de uma forma neutra, porque é lei, né? A escola não pode interferir na educação de valores, de espiritualidade, de religiosidade, né? Nas crianças. Então, você precisa ficar atenta. E percebeu que um professor falou algo, né? Que percebeu que mandou ler um livro. Então, assim, por exemplo, os meus filhos, todos os livros que a escola mandava eles lerem, eu sempre lia antes. Sempre li antes os livros, né? Depois eles cresceram, o meu mais velho tá no 3º ano do ensino médio, então agora ele lê aqueles clássicos, né? Agora não, né? Já tem alguns anos que tá lendo os clássicos da literatura e não sei o que eu já conheço, que eu já li também quando estudei, então, ok, mas quando eles eram menores, literatura infantil,
Livros que eu não conhecia, que eu nunca tinha lido, então eu sempre lia antes de deixar que eles lessem. Então você percebeu que a escola, sabe, tá com alguns textos, com algumas literaturas que você não tá gostando, uma fala de um professor que você percebeu, você precisa ir lá e se pontuar, mas não deixa a coisa crescer, não demore para agir. Existe uma demora muito grande dos pais de se posicionarem na escola e de falarem, olha, eu não quero que isso seja ensinado para o meu filho. E deixa eu te falar uma coisa, você tem esse direito de não querer que a escola ensine algo. E a escola tem o dever de acatar. Eles precisam cumprir com aquilo que é o conteúdo pedagógico. Eles precisam cumprir com aquilo que é o conteúdo pedagógico. Então, é lei, você não pode permitir, né? E existe, assim, um movimento, uma força, sabe? As escolas têm misturado muito aquilo que é o papel dela, aquilo que é o papel dos pais, e a gente tem visto aí uma bagunça rolando. Então, a gente precisa se pontuar rápido quando isso começar a acontecer, porque realmente eles têm uma influência muito grande sobre a educação dos nossos filhos. Então, quando você for escolher, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou procurar, depois mando o link para vocês, como escolher a escola, né? O que você observa? Porque uma visita, você marca, você liga e agenda uma visita. E aí a coordenadora vem, te atende, vai te mostrar a escola, e vai te apresentar, e vai falar da escola para você. E é óbvio que ela tá ali, né? É algo comercial, né? A escola vive do lucro. Então você é uma cliente e ela quer te ganhar. Então é algo assim que a gente precisa ter um olhar muito atento para perceber, né? O que essa escola não tem os mesmos valores que a minha família. Essa escola não condiz com aquilo que eu quero que meu filho aprenda, que é aquilo que eu quero que meu filho tenha como experiência, né? Então, precisa ter um olhar muito afinado para perceber alguma coisa numa visita. Então, eu tenho algumas dicas que depois eu vou pôr para vocês fazerem essa escolha de uma maneira melhor. Porque a gente precisa escolher a escola tendo a convicção, tendo a certeza que essa escola tem valores que são os mesmos que os meus. Dá certo uma família cristã, evangélica, colocar a criança para estudar numa escola maçom, colocar a criança para estudar numa escola católica? Não vai dar. Não vai dar certo. Se a escola é confessional, ou seja, a escola é uma escola católica, é confessional. Não é um professor que trabalha lá que é católico e que está ali influenciando. Não. É uma escola confessional, é uma escola católica. E você é evangélico, não vai dar certo. Eu já atendi uma mãe que os filhos estudavam numa escola espírita, confessional. Ela pertencia a uma entidade espírita, era uma escola espírita, e isso era dito, isso era claro, isso era ensinado. Todos os professores eram dessa religião e tudo mais, e a mãe mesmo assim, sendo ela de outra religião, ela era evangélica, colocou nessa escola. Começou a ter um monte de conflito. A primeira coisa que eu falei para ela, você precisa mudar teu filho dessa escola, você precisa tirar ele dessa escola, porque não vai dar certo, são valores antagônicos, não adianta, sabe? Aí você mesma tá colocando teu filho sobre uma influência que você não concorda. Você mesmo tá colocando teu filho sobre uma influência que para você é ruim, que vai ser contrário àquilo que você está ensinando, né? Então, assim, quando você for escolher uma escola, preste atenção nos valores que essa escola professa, se você concorda, se são compatíveis com os seus, né? Influências de mídia, influências de redes sociais, influências de artistas. Como lidar com isso, né? Às vezes a influência que meu filho está sofrendo, com a qual eu não concordo e eu não quero essa interferência na educação que eu quero dar para ele, é uma interferência de um artista, é a interferência de um youtuber, é a interferência de rede social. Como que lida com isso? A palavra-chave é equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Então, se a criança tem uma rotina, o adolescente tem uma rotina desequilibrada,
Isso vai causar transtornos, isso vai causar conflitos. Então precisa ter equilíbrio. A criança ou adolescente fica mais tempo na internet do que conversando com pessoas. Tem que ter equilíbrio entre o tempo que ela fica na internet, na frente de uma tela, o tempo que ela pratica esportes, o tempo que ela brinca, o tempo que ela dorme, o tempo que ela estuda, o tempo que ela lê, o tempo que ela ajuda nas tarefas domésticas, né? Precisa ter esse equilíbrio. Então, assim, a interferência de artistas, de bandas, de canais do YouTube, essa interferência só vai prejudicar teu filho se ele tiver demasiadamente nisso. Se ele tiver passado dos limites. Se ele assiste YouTube, se ele acessa redes sociais dentro de um equilíbrio, isso não vai interferir na educação que você tem para dar para ele. Se está interferindo, é porque não está tendo equilíbrio no tempo que ele acessa essas coisas. Então, criança e adolescente precisa ter rotina. E olha só quanta coisa ele precisa comer, ele precisa tomar banho, ele precisa dormir, ele precisa estudar, ele precisa brincar, ele precisa praticar esporte. Ele precisa ter uma tarefa doméstica para ajudar em casa, nas tarefas domésticas. Olha quanta coisa que ele tem que fazer. Ele precisa ter um momento devocional todos os dias. Um discipulado, uma oração, um devocional. Então, eu já falei aqui, assim, de cabeça, 8 atividades. Vamos colocar a 9ª, redes sociais e youtuber. Então, se redes sociais e youtuber for uma das tarefas que ele tem dentro de um dia, olha quantas coisas. O dia tem 24 horas, de dormir precisa de 8. Sobra 16. Dessas 16, a gente tem aqui 8 coisas que ele precisa fazer. Então, a gente vai dividir por igual? Não. Porque também a escola precisa ser o maior tempo, né? Ele vai gastar 4, 5 horas com a escola. 4, 5 horas com a escola. Sobrou 11 horas para 7 coisas. YouTuber, rede social, tá entre elas. Tá entendendo? Então, ele não vai ter tempo de ser fortemente influenciado por essas coisas se a vida dele for equilibrada. Se ele tiver uma rotina. Entendeu? E outra coisa também, que não a rede social, youtuber, essas coisas não vai interferir na educação que você quer dar para o teu filho se a tua comunicação com ele for boa. Se vocês conversam sobre todos os assuntos, não tem nenhum assunto que seja proibido, que seja tabu, você responde as perguntas que ele te faz. Então, aí isso não vai influenciar a vida dele. Ou não vai influenciar dessa maneira, né? Que prejudica, que, sabe? O máximo que vai influenciar é a cor do cabelo que ele quer pôr, uma mecha, o brinco que ele quer usar. E isso é normal, gente. Você já foi adolescente, você já quis usar o brinquinho que a artista usava. Isso não é influência negativa, isso é normal, né? Isso é normal, não tem problema nenhum. Então, a gente também tem que ter o equilíbrio naquilo que a gente enxerga, né? Porque você fala, ai, meu filho ama o youtuber fulano de tal, ai, meu Deus, ai, que ele cortou o cabelo igual ele cortou. Ai, porque a menina lá, a youtuber, fez uma mecha no cabelo, minha filha quer fazer essa mecha também. Qual o problema? Deixa ela fazer a mecha, não tem problema. Tudo dentro de um equilíbrio. Tudo dentro de um equilíbrio. Tá entendendo? Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio na rotina da criança e também naquilo que a gente está enxergando como... Será que de fato isso é uma influência ruim, ela querer fazer a tal da mecha no cabelo, né? Agora, se eu levo ela para a vigília do Tim, se eu levo ela para o acampa dentro do Kids, ela vai ter ali a tia do Kids como uma influência também. Ela vai ter a pastora Camila, líder do Teens, como uma influência também. Mas eu também preciso ser ponte, ser canal, né, para que eles tenham essas outras influências. Cooperar, né? Cooperar, ser ajudador para isso. Se tudo for difícil demais, se tudo for pesado demais, se tudo for complicado demais, né? Ah, a arena é muito longe, não sei o quê. Então, deixa sendo influenciado pelo youtuber.
Então, precisa ter esse equilíbrio em mim também, né? Influência, a última que eu quero falar. Interferências, influências de cônjuges discordantes. Quando pai e mãe não discordam, quando a gente está falando aqui de interferências externas, de influências na educação que a gente quer dar para os nossos filhos, quando essa interferência é do cônjuge, né? Ele não concorda com a maneira como eu quero educar, ele não concorda. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, precisa lembrar que os adultos são vocês, né? Os adultos são vocês, os adultos da relação são o pai e a mãe. Então, se vocês não conseguem entrar num acordo, sentar e conversar civilizadamente e entrar num acordo sobre como vocês querem educar o filho de vocês, o negócio tá feio. Vocês estão precisando de ajuda urgente, né? E aí, não é feio, não é errado, vocês não vão ser mal vistos se vocês buscarem essa ajuda. Deixa eu falar uma coisa, vocês estão precisando de ajuda, busquem. Às vezes para qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente se prepara. A gente vai fazer um curso, nem que seja pela internet, vou assistir uns vídeos no YouTube de uma pessoa que é fera nessa área, vou me preparar para fazer isso. E para criar filho, a gente acha que a gente não precisa. Que é a tarefa mais importante da nossa vida. Ah, filho não nasce com manual de instrução. Vou seguir o meu instinto. Instinto é carne. Instinto é coração. E coração é enganoso. Cuidado com o teu instinto. Porque o nosso instinto erra a beça. O nosso instinto erra muito. Então vai estudar. Vai se preparar para ser um pai melhor, para ser uma mãe melhor. Não fica nessa de instinto. Porque o nosso instinto, a vontade que dá é virar a mão. Dá uma palmada e acabou. Acaba logo com isso. O nosso instinto é sair correndo. É largar com os outros. Deixar para os outros cuidar. Esse é o nosso instinto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Vá buscar. Você está aqui hoje nessa reunião. Você está fazendo isso. Parabéns. Porque filho não nasce com manual de instrução, mas é possível sim aprender a ser um pai melhor. É possível sim aprender a educar. É possível, você pode estudar sobre PNL, sobre comunicação, sobre psicologia infantil, você pode estudar neurologia da aprendizagem, você pode ir ler, fazer cursos, estudar, assistir um vídeo, sabe? Para você ser melhor, entrar num grupo de mães como esse, cumprir com os desafios, que eu sei que a pastora dá os desafios, né? Então, leva a sério, eu vou cumprir. Você pode melhorar como pai, como mãe. Não, então, assim, eu não tô conseguindo entrar em acordo com o meu marido. Eu acho que a gente tem que fazer assim, ele acha que tem que fazer assado. A gente já sentou, já conversou e não conseguimos entrar num acordo. Vocês vão buscar uma ajuda. Então, eu vou dar um relato meu pessoal. Quando eu tive meu primeiro filho, que já tá para fazer 18 anos, o João Pedro, quando ele nasceu, qual que é? Eu sou natureba. Eu não gosto de comida industrializada, eu não tomo refrigerante, eu não como açúcar branco. Eu sou dessa linha, né, de alimentação saudável e tal. Então, eu sou assim, pra mim, imagina com meu filho, né? Quando ele nasceu, não, meu filho não vai comer nada industrializado. E aí ele foi crescendo, eu mantive isso, amamentação exclusiva 6 meses, depois papinha natural, sem sal, papinha que eu fazia, né, tudo certinho, nada daquelas papinhas industrializadas, Deus me livre, nunca dei. Tudo bonitinho ali. E aí ele foi crescendo, começou a andar, começou a falar, não sei o que. Um belo dia ele saiu só com o pai. E ele me volta para casa com um pacote de fandangos desse tamanho. Ele nunca tinha comido nada industrializado, nunca. Ele só tinha comido fruta, legume, verdura, comida natural, até aquele fatídico dia. Quando eu vi o menino chegando em casa com um pacote de salgadinho, ele tinha 1 ano e pouquinho. Que é isso? Nossa, eu quebrei o pau com meu marido, foi uma briga, a gente discutiu feio. E aí eu briguei, depois quando eu me acalmei, ele voltou, ele é muito, muito calmo, muito paciente.
E aí ele esperou, né, eu me acalmar e tal. Depois ele voltou e veio conversar comigo, aí ele conversou e tal. E aí eu falei, mas eu tinha todo um cronograma na minha mente, que ele não ia comer nada industrializado e não sei o quê. E aí eu tinha todo um planejamento para ele, né, eu falando. E aí ele virou para mim e falou assim, eu falei, desde quando eu era solteira, eu já idealizava que quando eu tivesse um filho, ele ia ter uma alimentação natural e não sei o quê. Eu já tinha tudo planejado. E aí ele me vira e fala assim, mas no teu planejamento sobre a educação do seu filho, você incluiu um pai? E ali eu entendi, né? Porque não era só sobre o que eu tinha planejado para ele, mas ele também tinha um plano para o filho. Ele tinha o planejamento dele para o filho dele, como eu tinha o meu planejamento para o meu filho, só que era o mesmo filho. E agora? É uma criança só. Não dá para ter uma para você cuidar do seu jeito e uma para eu cuidar do meu jeito e cada um se divide, não. Era a mesma. E aí eu percebi, verdade, né? Quando eu planejei tudo na minha mente, quando eu desejei criar ele de determinada forma, eu não pensei que o pai pudesse não concordar com isso. E aí? Né? Quando o pai não concorda, como é que faz? A gente precisa sentar e conversar. Então a gente busca um equilíbrio. Como a gente não concordava, eu achava que não podia dar alimentação industrializada. Tinha que ser natural até 3 anos. Com 3 anos ia liberar uma coisinha ou outra. E ele tinha 1 aninho. E meu marido não. Achava que tudo bem, dar um salgadinho, dar um doce para ele, que não tinha problema. Então a gente não conseguiu entrar num acordo. Quem que vai decidir? O pediatra. Vamos conversar com o pediatra. E vamos ver, vamos numa nutricionista. E a gente vai ouvir a opinião técnica. E foi o que a gente fez. O pediatra falou, olha, combina de fim de semana. De segunda a sexta vai comer a alimentação que você quer dar. E no sábado e domingo o papai tá liberado para dar um docinho, para dar um salgadinho. Vamos fazer assim. Ok. Não vai fazer mal para ele? Não vai. Tudo bem. Então a gente ficou acordado dessa forma. E a gente estabeleceu ali essa concordância. Então, às vezes o assunto é muito mais complexo do que um salgadinho, né? Às vezes mês passado atendi uma amiga minha, né? Foi um conselho de amiga, não foi profissional. Mas uma amiga minha me perguntou, falou que o marido mandou o filho adolescente ir no posto de saúde pegar camisinha e deixar na bolsa, na mochila da escola, porque já estava na hora dele, que ele podia precisar, enfim. Quis dizer para o menino que, né, ele já era adolescente e que ele podia ter relação sexual. E a mãe ficou, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço, né? Eu não concordo com isso, nosso filho é adolescente, como é que eu faço? E aí você senta com ele, conversa, pontua, tenta não falar do seu sentimento, mas falar dos fatos. Não fala das tuas crenças espirituais, fala de fatos. Fala para ele o que acontece com um adolescente que tem relação sexual. Fisicamente falando, o quanto isso é prejudicial. É muito prejudicial, psicologicamente falando, né? E aí, o psicólogo que não é cristão, ele vai dizer, um médico que não é cristão, mas ele vai dizer que o corpo do adolescente de 11, 12, 13 anos não está preparado para ter relação sexual. Então, pontua para ele isso, né? Tentando deixar de lado o teu sentimento, tentando deixar de lado aquilo que você acredita e que você sabe que ele não acredita. Então não vai adiantar você pontuar para ele que é pecado, porque ele não crê dessa forma, mas pontua para ele aquilo que pode prejudicar o teu filho, né? E ela tentou, não resolveu, e ele, apesar de não ser evangélico, mas ele tem temor de Deus, ele é um homem... vai na igreja de vez em quando, diz que é cristão, mas não é firme como ela é, né? Acho que vocês já perceberam que ele não é muito firme, né? Mas aí eu falei para ela, pede a interferência do teu pastor. Pede pro teu pastor conversar com ele, né? Com o marido.
Vê se o pastor consegue convencê-lo, já que você não está conseguindo. E aí foi o que ela fez e eu falei, e cerca o menino. Vai nele, né? Para que ele diga não pro pai. Para que ele fale, não pai, isso não é legal, eu não vou fazer isso. Eu aprendi que isso não é certo, eu não quero fazer isso. Né? Que o menino tenha essa convicção. Né? Você precisa pegar firme com a criança. Então, você não conseguiu convencer teu marido, não convenceu, seja você um bom exemplo pro teu filho. Do quanto a santidade nos abençoa, do quanto a santidade tem feito você ser bem-sucedida. Mostra isso para ele. Mostra para ele as consequências de uma vida sexual prematura, antes do casamento. Então, você vai mostrar para ele, né? Vai trazer para a criança essa verdade. E aí, mesmo que seja o pai falando o contrário, se ele tiver convicção, se ele tiver experiências com Deus, ele não vai ser influenciado, né? Pensa que para criança, gente, ver um pai e uma mãe discutindo, para uma criança ou um adolescente, ver um pai e uma mãe discordando sobre o que devem fazer com ele. Imagina você tá lá no teu trabalho e aí você escuta o teu chefe e o teu gerente, o dono da empresa e o gerente discutindo sobre você. Eu acho que tem que mandar ela embora. Não, eu acho que não. Você não vai ficar desesperado para entrar na sala e falar? Deixa eu falar. Deixa eu dizer o que eu quero. Vou te dar um exemplo. Você vai entender com esse exemplo de uma forma muito clara. Nunca mais você vai discutir na frente do teu filho. Todo mundo sabe que pai e mãe não devem discutir na frente de filho, mas a maioria dos pais discute. Às vezes, no momento de nervosismo, acaba discutindo, ou um pouquinho, mas foi só uma discussãozinha, foi só uma coisinha assim. Não discuta na frente do teu filho. Tenha isso como um ponto de honra para você. Uma criança que vê pai e mãe discutindo é a mesma coisa de você estar dentro de um avião e de repente passa o piloto pelo corredor ali aos gritos, xingando, arremessando objetos no copiloto. E os dois discutindo. Aí o piloto diz pro copiloto, não é assim que se faz, você é uma burra. E o copiloto fala assim, não, mas você que errou. E você não fala assim comigo. Como que você, como passageiro nesse avião, se sentiria? Pelo amor de Deus, gente, pare de discutir que o avião vai cair. Pelo amor de Deus, vão lá para a cabine, parem com isso. Vocês são adultos, vocês são responsáveis por esse avião. Vão cuidar desse avião, parem de brigar. Você vai ficar desesperada, porque se eles estão ali discutindo, o avião vai cair. É assim que o seu filho se sente quando você e teu marido discutem na frente deles. Quem está pilotando esse avião? Quem está cuidando de mim? Quem é que está responsável aqui? Quem é que está cuidando disso daqui? Sabe? É assim que ele se sente. Então, para de discutir na frente do teu filho. Nunca mais faça isso. Se seu cônjuge estiver nervoso, se ele estiver falando, fica calada. Porque um só falando não é discussão. Mas foi ele que começou. Mas se você ficar calada, não é discussão. Pelo bem do teu filho. Que mania é essa da gente que tem, né? De querer vencer briga, né? A gente tem uma mania de achar que tem que sair vitoriosa das discussões, né? Que eu tenho que ser a última a falar, que eu tenho que terminar todas as discussões com o outro dizendo, é verdade, você está certa. Gente, as discussões não precisam terminar assim. Aliás, as discussões não precisam nem começar. Então, se o teu marido falar alguma coisa na frente do teu filho, fique calada. Não discuta na frente do teu filho. Certo? Uma outra coisa que eu lembrei agora também, que eu não falei, na parte lá dos parentes. Se teu filho achar que a casa do outro é melhor, não fica, sabe? Nós mães, a gente é meio mãe judia, né? Sabe como que é a mãe judia? Aquela mãe que fala, se o filho fala pra ela alguma coisa assim, vou namorar fulano, uma menina que você não gosta, fala, meu Deus, eu senti uma pontada, eu acho que eu vou ter um negócio do coração, né? E faz aquele drama, aquela coisa. A gente se ofende demais com o que filho fala.
Para de se ofender tanto. Adolescente gosta de alfinetar. O teu filho pequenininho vai dizer, eu não gosto de você. Você é uma bruxa. Eu não te amo. Eu amo mais a tia fulana. Eles vão dizer isso, gente. É normal. E quando o teu filho pequenininho fala pra você, tô com raiva de você, eu não te amo, é uma coisa muito momentânea que ele acha que tá sentindo ali naquele momento porque você disse não. Não é de fato o que ele sente por você, ele não te odeia, ele não acha você uma bruxa, sabe? Mas às vezes a gente ouve essas coisas, a gente fica magoada, sabe? Assim, seja mais madura, né? Não se incomode tanto, porque a criança pequenininha não sabe direito explicar o que está sentindo. E a adolescente gosta de dar umas cutucadas. Ele quer ferir. É normal, tá? Não vou entrar agora no porquê disso, mas acontece. Pode ser que aconteça com você algumas vezes. Depende do temperamento do teu filho, da fase que ele estiver vivendo, mas se acontecer, é normal. Então, se teu filho foi dormir na casa do tio, na casa da avó, e no dia seguinte ele chegou e falou pra você assim, lá na casa da minha avó é melhor do que aqui. É óbvio, gente, ela deixa ele comer doce, você não deixa. É lógico que ele vai dizer isso. Lá na casa do meu tio é melhor do que aqui. É lógico, ele dormiu lá uma noite, o teu cunhado, o teu irmão, ficou jogando videogame com ele até 3 da manhã. Agora, se ele morasse lá, ele ia ficar jogando videogame com ele todo dia até 3 da manhã? É claro que não. Ele só ficou porque era uma vez na vida que o sobrinho estava lá com ele. Agora, o teu filho vai chegar em casa e vai dizer, poxa, titio deixou ficar até 3 da manhã jogando videogame, você não deixa. Lá é melhor. Lá é melhor. E tudo bem, gente. Ele ter essa sensação. Eu não vou permitir que eu vou continuar não deixando jogar videogame até 3 da manhã. Eu não vou mudar essa regra porque você está me dizendo isso. Vai continuar sendo proibido. E você vai poder continuar uma vez por mês, de vez em quando for feriado, quando não tiver aula, você vai poder ir dormir na casa do seu tio e tudo bem. E aqui em casa também, quando for feriado, quando você estiver de férias, eu também vou deixar até as 3 da manhã. Mas no dia a dia, não. E pronto, e não se ofenda porque ele falou que lá é melhor. Sabe? É normal, né? Você não tem que ficar tentando convencer ele que você que tá certa. Que o correto é não comer doce antes da janta. Que o correto é não ficar acordado até 3 da manhã. No fundo, ele sabe. Ele sabe que não é certo ficar até 3 da manhã acordado. Ele sabe que não é certo comer doce antes da janta. Criança se sente amada quando tem alguém cuidando dela. Falando para ela o que não vai ser bom para ela, o que não vai ser bom para a saúde dela, o que não vai ser bom para o corpo dela, o que não vai ser bom para o futuro dela. Assim ela se sente amada. Por mais que ela faça birra, diga que não goste, mas é assim que ela se sente amada. Tá entendendo? Então, assim, você vai quebrar o seu vínculo com ele se você permitir que essas pessoas interfiram naquilo que você acredita ser a melhor forma de educar. Não é o contrário. Eu vou começar a deixar porque senão ele vai gostar mais da avó do que de mim. Não. É o contrário. Se você começar a mudar aquilo que você acredita ser o certo, a educação que você escolheu dar pro teu filho por causa dos outros, aí sim você tá quebrando o teu vínculo com ele. O seu papel é de mãe. O papel da avó é ser vó. Deixa ela no papel dela. Um dia você vai estar nesse papel e vai ser tão bom, né? O papel do tio é ser tio. E tudo bem. E você precisa continuar no seu papel de mãe. Não abra mão desse papel, porque se tem um papel que só você pode exercer, é o de mãe. Ninguém vai te substituir. Então não abra mão do seu papel. Deixa os outros estarem no papel deles. De amigo, de vizinho, de parente, de professor. Você continue firme no teu papel de mãe, que vai dar tudo certo. Amém? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei como é que a gente tá de tempo. A gente tem aí